E aí galera do Me Salva, nessa aula, agora que a gente já falou um pouco sobre o transformador real, a gente vai falar sobre o conceito da reflexão de impedâncias, que vai ser muito importante para a gente entender os nossos modelos de transformadores daqui para frente. Então o nosso objetivo com essa técnica é suprimir o transformador irreal e refletir para qualquer lado, ou seja, a gente pode mandar tudo para o lado do primário ou tudo para o lado do secundário para calcular o nosso circuito. Então, olha só. No transformador ideal aqui, a gente vai tentar fazer a seguinte associação. A gente tem aqui uma tensão V1 aplicada, nosso transformador com N1 e N2 e aqui uma resistência R. A gente quer transformar esse circuito num circuito com uma resistência R'V1, ou seja, a gente quer passar esse R aqui lá para o primário para ver o que acontece com o nosso transformador. O que significa isso? Imagina que essa tensão V1 aqui, ela está enxergando uma impedância. Como assim? V1 dividido por I1 é uma impedância que tem que ser igual ao R', porque a impedância que o V1 enxerga olhando para o resto do circuito. Se tu não sabe o que tem aqui, mas tu aplica uma tensão V1 e calcula I1, tu chega numa impedância aí que não depende da existência desse transformador ou dessa resistência aqui. Tu só vai calcular V1 por I1 sem saber o que está acontecendo aí. Então é isso que a gente vai fazer. O valor de R' vai ser V1 por I1. Que é a impedância vista pelos terminais do primário. Mas a gente vai escrever esse V1 por I1 de outra maneira. A gente vai escrever o V1 como sendo... Então, V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2. Então, V1 é igual a N1 sobre N2 vezes V2. E o I1 vai ser então ao contrário, vai ser N2 sobre N1 sobre vezes I2. Agora, vamos chamar esse N2 sobre N1, vamos definir como sendo aquele nosso alfa lá. Então, olha só, mudando de cor aqui, eu vou ter V2 sobre alfa e I2 vezes alfa. Portanto, eu vou ter aqui 1 sobre alfa ao quadrado, V2 sobre I2. Agora anota, V2 sobre I2 é justamente a nossa resistência R. Portanto, tu tem que o R' vai ser 1 sobre alfa ao quadrado vezes aquele nosso R. Então, como é que funciona isso? Na verdade, isso aí vai ser bom para a gente conseguir um circuito equivalente, um modelo do nosso sistema, sem o uso do transformador dentro desse modelo. Então o que tu vai fazer? A gente vai pegar todas as impedâncias de um lado, transferir para o outro lado e suprimir o nosso transformador ideal. E daí a gente vai calcular o nosso circuito. Calculando o nosso circuito, a gente volta para as outras grandezas utilizando aquela relação. Por exemplo, se a gente usar esse nosso circuito aqui, a gente vai calcular então I1. I1 vai ser V1 sobre aquele R'. Agora, se a gente quer calcular I2, a gente só faz I2 sobre I1 igual a N1 sobre N2. Então, I2 vai ser N1 sobre N2 vezes I1. Agora, a gente calculou o I2 mais rápido do que a gente calcularia normalmente. Por quê? Porque a gente transformou tudo num circuito monofásico, bem simples, sem transformadores, e voltou depois para o nosso I2 utilizando aquela nossa relação lá, N1 sobre N2. Então agora pode não ficar tão claro, mas quando a gente fizer alguns exercícios a gente vai ver como é que funciona esse negócio aí de reflexão de impedâncias. Uma dica que está escrito aqui, que é importante, é assim, ó, quanto mais espiras, maior é Z. Z é a impedância. O que isso quer dizer? O lado com maior número de espiras
tem as impedâncias com maior valor. Então, se tu chega nesse ponto aqui, ó, que tu vai passar a resistência ou a impedância de um lado para o outro, e tu não sabe se tu tem que multiplicar por alfa ao quadrado ou dividir, basta tu lembrar dessa dica. Olha para o lado que tem mais espiras e tu vai saber se tu tem que multiplicar ou se tu tem que dividir, e aí vai ficar bem fácil de lembrar isso aí. Era isso aí, então nas próximas aulas a gente vai fazer uns exercícios para aprender a usar aí essas nossas reflexões de impedâncias. Até lá!